Olá, nós vamos estudar uma temática muito importante, que é o cálculo de benefícios previdenciários no âmbito do regime geral de previdência social. A lei que rege essa sistemática é a Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. É a principal lei que regulamenta o artigo 201 da Constituição Federal, que dispõe acerca do regime geral de previdência social. Então, nós vamos nos aprofundar aqui acerca da Lei 8.213, que é aplicada pelo INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, o responsável pelo gestor do RGPS, e aprofundarmos em nuances relativas a cálculo de cada um dos benefícios do regime geral de previdência social, dando ênfase, obviamente, à aposentadoria por tempo de contribuição, mormente o fator previdenciário, que foi criado pela Lei 9876, que foi publicada no ano de 1999, mais precisamente em 29 de 11 de 1999. Essa Lei 9876, ela modificou radicalmente o cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social e criou o polêmico e controvertido fator previdenciário. Então, nós vamos ter como foco duas normas legais, a 8.213 e a Lei 9876, que a modificou e estabeleceu diversas regras de transição. E aqui eu menciono o meu site, é o www.ieprev.com.br. Por que nós criamos o Instituto de Estudos Previdenciários? O IEPREV foi uma ideia nossa quando nós começamos a advogar há 13, 14 anos, exclusivamente no direito previdenciário, e nós notamos uma dificuldade muito grande em encontrar ferramentas de cálculo, softwares que pudessem nos auxiliar nos cálculos previdenciários. Muitas vezes tendo que recorrer a contadores e nem mesmo muitas vezes os próprios clientes não têm recursos financeiros para custear um cálculo realizado por um contador especialista, e ainda que tenha, nós tivemos durante muitos anos uma grande dificuldade de encontrar contadores e profissionais especializados em cálculos previdenciários, seja no âmbito judicial ou no âmbito administrativo. Por que eu digo isso? Muitas vezes nós precisamos fazer uma consultoria para o segurado, que nós chamamos no nosso escritório de planejamento previdenciário, planejamento jurídico previdenciário, e também temos os casos em que nós precisamos fazer um cálculo no âmbito da via judicial, seja para instruir uma petição inicial, isso é muito importante, diante da Lei 10.259 de 2001, que criou o Juizado Especial Federal. Essa lei também estabeleceu uma mudança muito significativa do ponto de vista processual, mas que reflete no direito material, que é a criação aí da competência absoluta do Juizado Especial Federal nas causas de até 60 salários mínimos. Então, nós precisamos saber quanto que nós estamos a pleitear em juízo para saber se é da competência do Juizado Especial Federal ou não. E muitos juízes têm exigido que apresente, então, os cálculos no bojo da petição inicial para legitimar o ajuizamento de uma ação no Juizado Especial Federal. Ou então teria que haver ali uma renúncia expressa quanto ao valor que extrapolar o teto de 60 salário mínimo. Sabemos, e é importante reiterar, que essa delimitação da competência do Juizado Especial Federal ela é feita no momento do ajuizamento da ação, levando em consideração as prestações vencidas mais 12 vincendas. Então, sempre quando você for fazer um cálculo para a propositura de uma ação, cujo objeto é a discussão de benefício previdenciário, você precisa fazer esse tipo de cálculo. E o nosso site lhe permite fazer esse tipo de cálculo, seja do cálculo do valor do benefício, bem como dos atrasados em qualquer data, né, desde 1960, quando entrou em vigor a Lei Orgânica da Previdência Social, que é a Lei 3.807. Nesse sentido, até no tocante ao Juizado Especial Federal, você vai fazer esse cálculo
E durante o processamento do feito, obviamente, tudo que vier a agregar durante o processamento do feito, você vai receber ou por força de RPV, requisição de pequeno valor, em valores de até 60 salário mínimo, ou por meio de precatório, quando o valor superar 60 salário mínimo. Aí vem uma outra questão. Também nós vamos precisar fazer esse cálculo para, muitas vezes, conferir o cálculo da contadoria judicial, ou até mesmo no caso de um cumprimento de sentença ou de uma execução em face da Fazenda Pública. Então, é necessário também que façamos esse segundo cálculo, que é para fins de recebimento, que não é aquele cálculo no momento do ajustamento da ação, porque você também terá que levar em conta o que as parcelas que se acumularam durante a tramitação do feito. Lembrando também, na Justiça Federal Comum, muitos juízes têm exigido a apresentação desses cálculos. Por quê? Porque na Justiça Federal Comum, você só pode ingressar, em princípio, se a causa superar 60 salários mínimos. Então, obviamente, muitos magistrados, partindo dessa premissa, e para não violar a competência absoluta do Juizado Especial Federal, exige a apresentação desses cálculos para você evidenciar a competência da Justiça Federal Comum e a possibilidade, portanto, de propositura da ação judicial perante a Justiça Federal Comum. E também teremos, obviamente, que fazer um outro cálculo quando da execução do acordo transitado em julgado, seja para a expedição de RPV, que também se aplica na Justiça Federal Comum, seja para a expedição do respectivo precatório judicial. O IEPREV vai fornecer essas ferramentas no âmbito administrativo para fins de consultoria, também para fins de cálculo judicial, honorários de sucumbência, juros de mora. Essa discussão dos cálculos previdenciários, nós vamos abordar especificamente a questão fundamental, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a TR não é um índice correto para a correção das parcelas atrasadas, e sim outro índice de correção monetária definido pela própria Justiça. Em geral, os juízes têm definido aí um INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, medido pelo IBGE, que é o mesmo índice de correção monetária adotado pelo INSS para a correção dos benefícios. Então, o site também consta lá a opção da TR, que é inconstitucional, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo, muito embora essa ação direta de inconstitucionalidade ela não tenha transitado em julgado, mas por conta da modulação dos seus efeitos, mas o pronunciamento no tocante ao mérito já foi prolatado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, já está definida que a TR é inconstitucional no tocante à correção de débitos devidos pela Fazenda Pública. Consequentemente, a correção deve ser feita pelo INPC. Os juros de mora, nós tivemos uma modificação em 2009, até então os juros de mora aplicado em matérias de débitos previdenciários era de 1% ao mês, e a partir de 2009 passou a ser 0,5%. Obviamente, os atrasados que se acumularam até o ano de 2009 serão corrigidos segundo os juros de mora de 1%. E a partir de 2009 serão corrigidos pelos juros de mora de 0,5%. Nós vamos fazer esses cálculos todos, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial. Vamos estudar juros de mora, vamos estudar a questão da TR, do INPC, vamos estudar a questão dos honorários de sucumbência, como calcula esses honorários de sucumbência, quando nós tratamos também da matéria previdenciária. Quando se refere agora o cálculo feito pelo INSS, nós vamos estudar, sobretudo, aí, o artigo 29 da Lei 8.213. Nós precisamos estudar os seguintes institutos: período básico de cálculo, salário de contribuição, contribuição previdenciária, salário de benefício e renda mensal inicial. Cada um desses institutos são relevantes quando nós falamos de cálculos previdenciários. Então, para que nós cheguemos ao conceito de salário de benefício, nós precisamos estudar primeiro o que é salário de contribuição. Para que nós cheguemos ao conceito de salário de benefício, nós precisamos saber qual que é o período básico de cálculo. Porque esse período básico de cálculo ele varia se o direito foi adquirido antes de 99 ou antes de 98
Por que antes de 98 e 99? 99 é a Lei 9876, 29 de 11 de 99. Por que antes de 98? Emenda Constitucional número 20, publicada em 16 de dezembro de 98. E depois de 99, se o direito foi adquirido, se os requisitos foram completados depois de 99, em função da mudança introduzida pela Lei 9876. Então, se o segurado, sinteticamente, nós vamos estudar isso de forma pormenorizada, se o segurado completou os requisitos ao gozo do benefício até 29 de 11 de 99 ou até 16 de dezembro de 98, aí vai haver uma mudança em função de requisitos da aposentadoria proporcional ou integral, nós temos o cálculo pela média dos últimos 36 salários de contribuição. Se foi depois de 99, nós vamos pegar os salários de contribuição a partir de julho de 1994 até a DER, que é a data de entrada do requerimento administrativo. Então, nós vamos ter que fazer essa média baseado nos salários posteriores a julho de 1994, que é um critério definido pela Lei 9876 em função da criação do Plano Real. Então, é aquilo que nós estávamos exatamente a falar. O que é o período básico de cálculo? O período básico de cálculo são os salários de contribuição que efetivamente serão utilizados para cálculo do salário de benefício. Isso é importante mencionar porque nem todos os salários de contribuição entram no cálculo da aposentadoria. Muitas vezes o cliente chega para vocês e fala assim: doutor, eu sempre recolhi sobre o teto do regime geral da Previdência Social e eu estou recebendo um salário mínimo. Por que isso? Porque você vai analisar lá muitas vezes o PBC, o período base de cálculo, exatamente no período base de cálculo ele recolheu sobre um salário mínimo. Ou seja, embora ele tenha mantido uma média contributiva interessante, dentro do período base de cálculo, que é o que interessa para fins de cálculo do salário de benefício, ele recolheu um valor bem abaixo daquilo que ele tinha sempre recolhido. Então, antes era muito simples o segurado até fazer esse planejamento financeiro. Ele falava o seguinte: olha, o que importa são os últimos 36 salários de contribuição. Era muito simples, é a chamada média curta, porque o período básico de cálculo era curto. Então, até 29 de 11 de 99, para cálculo do salário de benefício, e esse instituto, o salário de benefício, vai ser muito importante para o cálculo de quase todos os benefícios do regime geral, exceto o salário família, que o salário de família não leva em consideração salário de benefício, e o salário maternidade também tem um cálculo específico. Mas tirando o caso do salário maternidade e do salário família, para todos os outros benefícios é importante que nós saibamos o que é salário de benefício. Para todos os outros benefícios, é importante que compreendamos o conceito de salário de benefício, que são os salários de contribuição dentro do período básico de cálculo. Então, vai se fazer uma média aritmética, vai se fazer essa média exatamente dentro do PBC, dentro do período básico de cálculo, e essa média é que vai ensejar o valor do salário de benefício. Um exemplo bem claro e bem objetivo. Se nos últimos 36 salários o indivíduo recolheu sobre R$2.000, o INSS vai somar esses R$2.000 e vai dividir por 36. E aí vai dar, por exemplo, R$2.000, que é o valor do salário de benefício. Então, o que vai importar são os últimos 36 salários até 99, ok? Se os requisitos foram completados até 29 de 11 de 99. Podemos chegar aos últimos 48 meses. Por que eu estou falando aqui de 48? Está confundindo, parece que está confusa essa história. 48 ou 36? Porque pode ocorrer uma situação em que o segurado, e aí nós vamos fazer alguns cálculos para demonstrar isso e ficar mais clarividente para vocês, pode acontecer uma situação em que o segurado ele tem exatamente nos últimos 36 salários apenas 14 salários. A pessoa começou a trabalhar, ficou desempregada, não recolheu. Então, nos últimos 36 meses, ele tem só 14 salários. E aí tem uma história de divisor mínimo que nós vamos estudar. Se você pegar, então, a média dos últimos 14 salários, ele vai ser prejudicado. Então, o que pode acontecer? A lei permitia uma retroação de até 48 meses.
Então, suponhamos que nos últimos 36 meses, antes do cara pedir aposentadoria, ele tinha 14 salários. Mas, retroagindo um pouquinho mais, ele tinha mais 11. Né? Então, o cara requereu o benefício em 2006, ele tinha salário em 2006, não tinha salário em 2005, não tinha salário em 2004, mas tinha salário lá em 2003. Então, o INSS pode chegar até mesmo a 48 meses, podia, né? Essa regra foi modificada, mas ela continua em vigor para quem tem direito adquirido. Isso é muito importante no direito previdenciário, a questão do direito intertemporal. Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal. A lei a ser aplicada é a lei vigente no momento em que o indivíduo completou os requisitos, mesmo que ele não tenha requerido. Então, muitas vezes é importante que saibamos qual era a regra anterior. Por quê? Porque muitos segurados que estão requerendo o benefício hoje poderiam ter requerido lá em 99 e, portanto, já teriam o direito adquirido. E aí o INSS é compelido por lei, a própria lei 9876 é clara nesse sentido, é compelido a fazer o cálculo pela média dos últimos 36 salários. Ok? Nós vamos retomar esse tema no próximo vídeo.